Sou eu quem Bom estou dia, professor. atrasado, hein? Tudo Desculpe certo. o atraso. Uhum. E então, como é que já chegaram a dar uma olhada na questão dos conceitos indeterminados? Nós recomendamos 2 capítulos, ou ainda não? Imagino que não, né? A gente, estudante, deixa tudo para a última hora, né? E a gente já passou por essa fase, aliás, quando a gente mas faça uma leitura que é bem interessante, porque vocês não vão encontrar na doutrina nacional e está em português, né? Não é uma na doutrina nacional isso é raríssimo, mas é cada vez mais relevante essa discussão da indeterminabilidade. Gabriel disse que leu alguns capítulos. Então, e aí, Gabriel, se você leu alguma coisa, quer dar uma fala, quer começar expondo um pouquinho, quer passar alguma impressão sua sobre isso, Gabriel? Professor, eu não tenho grandes impressões ainda, porque assim, eu fiz uma primeira leitura, mas admito que não é uma leitura muito fácil, muito simples Não, não é à bem. primeira vista, mas o Uhum. texto é muito bom e eu nunca tinha visto nada parecido antes sobre os conceitos indeterminados. E o É bom é que verdade. ele faz uma abordagem na França, na Alemanha, em Portugal também, que é o país dele. Ele faz uma visita por todo o sistema europeu, né? Quer dizer, é aquele nosso descompromisso com o direito brasileiro, né? Então, às vezes eu tive, por exemplo, uma aluna, ela disse, eu gostaria de é, trabalhar com o direito estrangeiro e terminou hoje diretora jurídica da Nestlé, e levou em frente, né? Ela fica nos Estados Unidos, não? E é diretora jurídica da Nestlé, né? E essa questão de a gente achar que o nosso raciocínio jurídico tem que ser focado para uma legislação de plantão, se eu conseguir tirar isso da cabeça de vocês, eu sei que a gente já está chegando um pouco tarde, né? Mas imaginar que há, digamos, vida inteligente fora da experiência jurídico-cultural brasileira e que é preciso pensá-la como um fenômeno mais amplo, né? Por exemplo, eu nunca falo de licitações na lei brasileira e tal, tal, tal. Eu costumo falar de compras públicas, de qual é o mecanismo pelo qual se fazem compras nos setores estatais no mundo inteiro. Não é? E aí, obviamente, aproveito para mostrar quais são as questões que estão é, no sistema brasileiro. E graças, por exemplo, à compreensão de que há um grau de indeterminabilidade conceitual, nós podemos, na verdade, fazer voos muito interessantes e voos seguros, né? Por exemplo, eu me dei mal no curso de graduação, mas porque a mentalidade era outra, quando eu fui perguntar ao professor o que era menor preço, porque para ele disse, se o senhor não sabe o que é uma coisa menor do que a outra, o senhor não tem condições de nem estar nesse curso. O senhor sabe que 5 é maior do que 4? E eu disse, eu sei, professor. Ele disse, então, arrependa-se dessa coisa, porque isso eu não vou chamar de burrice, porque não quero ofender os pobres animais. Eu, aliás, sou criador. E, assim, sala de aula, já imaginaram um negócio desse, né? É para você sair assim, de se, poxa, eu sou o cara mais parvo da face da terra, quer dizer, eu sou, assim, uma topeira, né? Uma negação.
E eu não conhecia nada sobre conceitos indeterminados e menor preço me parecia um conceito com alto grau de determinação. Normalmente, menor preço não é visto como um conceito indeterminado, embora eu ache que ele é um conceito, eu incluo o menor preço, que é uma expressão pela qual mais de 90% das licitações se resolvem no Brasil, pelo menor preço. Eu entendo que o menor preço é um conceito com algum grau de abrangência. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Licitações ainda tem a coisa de que ela tem por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a administração. E nessa vantajosa, nesse caráter de vantajoso, é que tem que ser compreendida a ideia do menor preço. Então, a pergunta eu não sei como as pessoas têm tanta tranquilidade para afirmar o que é o menor preço. Eu vou, por exemplo, imaginar o seguinte: uma lâmpada que tenha duração de 5.000 horas, hipoteticamente, eu nem sei se tem isso, por favor, esse é um número completamente de leigo, né? Uma lâmpada que tenha duração de 5.000 horas e custe R$ 100, e uma lâmpada que tenha duração de 1.000 horas e custe R$ 50, qual é a que tem o menor preço? A de 1.000 horas por 50 ou a de 5.000 horas por 100? Não é o que é o menor preço. Me parece que o menor preço tudo é relativo, né, professor? Tudo é relativo, né? Quer dizer, tudo, na verdade, é relativo. Eu não posso considerar o menor preço em caráter absoluto, não é? E essa concepção de determinabilidade gera uma insegurança no mundo jurídico quando você começa a criar fórmulas bem determinadas, né? Quando você começa a criar fórmulas bem determinadas. Por exemplo, na faculdade de Direito eu me vi numa situação e não consegui superar, mas dei sorte. Eu sou um sujeito de sorte, inclusive por ter vocês como alunos. Aí pronto, já fez minha média. Oh, que bom. Tá vendo? Mas eu sou um sujeito de sorte mesmo. Tem essa turma maravilhosa que tem aí, né? Então, que nem reclama quando eu chego atrasado. Então, eu tive um problema sério na faculdade de Direito. Precisávamos fazer uma reforma elétrica. Ninguém gosta de fazer reforma elétrica, sabe por quê? Porque fica embutida na parede. E aí você não pode inaugurar. Aonde está a sua reforma elétrica? Está lá nos fios que estão fechadinhos na parede, guardado. Então, não é obra que se faça, né? Então, não é nada que seja muito sexy para alguém fazer, não é? Não é alguma coisa muito chamativa, muito apelativa. Mas aí o que aconteceu? Fizeram a bendita de uma licitação e ganhou uma empresa pelo menor preço com R$ 498 mil, esse número eu me lembro. E o segundo lugar era uma empresa com R$ 502 mil. R$ 4.000 de diferença no universo de 500 mil. E ganhou a de 498. O procurador disse, eu não assumo, não, isso vai me dar 1.000 problemas, etc. E meus superiores em Brasília não vão, Celso, vamos confiar. Qual era o meu problema? Não é que eu quisesse que a universidade gastasse mais 4.000, é que a empresa que ofereceu 4.000 a mais, 502, era uma empresa com ampla experiência no mercado, com projeção nacional, com 30 anos de atividade, especificamente na área de eletricidade, de reparos elétricos, etc., e a outra era uma empresazinha local. Eu tive cuidado para ver, fui visitar, na verdade, a sede dela era
um espaçozinho de 20 metros quadrados, muito pequeno, com um funcionário só. E eu disse, mas por R$ 4.000, se fosse na minha casa, eu faria por essa diferença que é 0,25%, nem 1%, né? Sei lá o quê, né? Não, R$ 4.000 em 5 dá quase 1%, né? Bom, mais uma diferença de menor do que 1%, contra a segurança, a garantia, o acompanhamento. Essa empresa que vai fazer aí por 498 pode desaparecer daqui a um ano. Já essa outra tem pelo menos 30 anos de mercado, mas não adiantou de nada. E aí, mais uma vez, o procurador me lembrou que meu professor de direito administrativo me lembrava. Menor preço é menor preço, professor. Não se esqueça disso. Se o senhor quiser, vai ser legislador. Mas será que esse é o menor preço, na verdade, que nós buscamos na administração? Se nós aprisionarmos numa cela solitária o menor preço, nós podemos, muitas vezes, cometer atrocidades com a administração. E aí, um dia, eu fiz uma pergunta. Quando eu faço perguntas, são meio capciosas, são meio pegadinhas, né? Tinha um camarada que eu gravei e perguntei assim, Lucas, o nome dele está trocado, por isso eu só lembro dele como Lucas, funcionário do TRE, diz que as canetas Bic de lá não funcionam. Por quê? E aí essa que era, digamos, a pergunta para você tentar resolver numa prova, como é que você responderia, Lucas, por que as canetas Bic do TRE não funcionavam, né? E eu quase dizia, da faculdade também não, né? E isso é verdade. Eu, quando o diretor pegava assim aquelas canetas que vinham, trocava todas, tome aqui um pacote para vocês, por favor, porque todas as canetas Bic que chegavam lá estavam sem tinta, falhavam na hora de escrever, e eu pronto, recolhia e tal, e dizia, não, vocês não, eu estou dando de presente aqui outras canetas para vocês não terem. Falhou a caneta, tá, pronto, vamos lá. E aí, qual era a resposta? De que essa ideia de menor preço leva no mercado a que empresas produzam produtos de baixa qualidade. Então, por exemplo, no caso específico da BIC, eu fui verificar há algum tempo, esse dado já é de quase 10 anos, ela tinha uma fábrica para produzir para o setor privado e uma fábrica para produzir para o Estado, para as entidades estatais, chamada setor público, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno muito comum, o de administração pública adquirir produtos de pior qualidade, baseados na ideia do menor preço, né? Do menor preço absoluto, ou seja, medido numa casa numeral, né? Muito apegado, como se o conceito jurídico fosse, na verdade, transposto para um conceito aritmético, né? Que, evidentemente, não vai funcionar. E aí eu comecei a mostrar, eu peguei um artigo de um fabricante de produtos hidráulicos chamado Deca, e ele dizia assim, você não encontrará Deca nas repartições públicas, porque ele dizia, nós só produzimos produtos de alta qualidade, não podemos competir no mercado. É claro que era a propaganda dele, nós não podemos competir no mercado. Então, nós abrimos mão de participar de qualquer licitação, porque
não conseguimos realmente competir com torneiras de outros fabricantes, com descarga de outros fabricantes, com chuveiros de outros fabricantes, porque a nossa qualidade de produtos ela é diferenciada. Então, eu não consigo. E aí, eu trabalhando, vejam como um conceito, eu estou tentando demonstrar a vocês o quanto o conceito indeterminado não é uma teoria para a gente guardar, e como aí a ignorância é totalmente minha, viu? Aí a ignorância é totalmente minha. Eu até hoje não sei onde usar o que eu aprendi de que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá? É claro que isso tem uma aplicação muito boa, não é? Quer dizer, mas para mim ficou mais difícil entender porque eu não tinha uma conexão. Hoje já se muda para fazer essa conexão. Acabou a ideia de que a teoria vem primeiro e a prática depois. Eu acho que a teoria se extrai da prática, né? A teoria se extrai da prática. Só se começou a questionar qual era o sentido de menor preço quando, numa expressão popular, o tiro saía pela culatra. Ou seja, quando, na verdade, o tradicional menor preço não funcionava. E aí nós podemos recorrer a outras áreas do conhecimento para identificar o que é menor preço. Podemos, sim. Vamos imaginar o seguinte: menor preço é uma coisa que está no nosso consciente e no nosso inconsciente, né? Então, a grande pergunta é a seguinte, e eu já tenho uma resposta. Agnes, já chego lá, só concluir o que eu tenho. Agnes está pedindo uma intervenção. Então, só para tentar dizer a vocês, motivação para o menor preço. Alguma mulher chega numa loja e diz, eu quero a bolsa de menor preço? Me parece que não. Ela pode dizer assim, olha, essa está muito cara, veja uma similar a essa que tem um preço mais em conta. Isso aí é possível. Mas ela dizer, me dê a bolsa de menor preço. Não tem. Um homem também não pede a gravata mais barata. Ele escolhe uma gravata e vai e diz, olha, essa não, eu não preciso uma Hermès, que é patrocinadora dessa aula, né? Mas, na verdade, eu quero alguma coisa semelhante, nem tanto, nem tão pouco. Não é? Então, o menor preço não é o leitmotiv, não é, digamos, o motivo inicial que nos leva a buscar as coisas. O que nos leva a buscar as coisas é, digamos, a segurança, a tranquilidade, a seriedade do fornecedor, até elementos psicológicos de associação, mas não o menor preço. Agnes está aí na linha, vamos ouvi-la. Agnes, seja bem-vinda. Mas ela está com o microfone desligado. Oi, professor. Oi, Agnes. Oi, boa tarde. Boa tarde. Minha conexão aqui hoje não está muito boa, não, que eu estou na roça. Pronto, maravilha. Olha aí a dizer da internet. Bem da internet. Eu estou vendo uma imagem boa, bonita, Oi? do vídeo aí. Tá certo. Nessa lei nova da licitação, eles resolveram não valorizar tanto essa questão do menor preço, né? Em vários critérios, eles estão combinando técnica e preço, estão combinando, fazendo outras combinações para poder julgar o melhor lance, e não só o menor preço. Então, ele já viu que o menor preço realmente é uma coisa que é relativa, né? Não pode usá-lo de forma tão fechada, um conceito tão fechado. Já foi desprezado na nova lei de licitações. A Agnes tem toda a razão, né? Exatamente pela experiência
viu, Agnes? Pela experiência Sim. mal sucedida com o menor preço, que leva com que as obras da administração caiam, se forem pontes, se desgastem, se forem produtos, e daí por diante. Quer dizer, então, no máximo, você poderia usar um conceito da economia: o menor preço vale em commodities, produtos não diferenciados. Mesmo assim, é relativo. Quanto é o saco de cimento? Bom, o saco de cimento custa tanto. Quanto é o quilo do arroz? O quilo do arroz é tanto. Mas quando você começa a ter algum diferencial, o menor preço começa a entrar em xeque. E aí a administração está priorizando nessa nova lei. Na verdade, nós vamos fazer um comentáriozinho, uma abordagem para que vocês não fiquem, embora o tema tenha sido já de Administrativo 2, né? Mas vamos, para atualizá-los, falar sobre essas inovações significativas na lei de licitações brasileira, né? Que correspondem... Primeiro, qual é o modelo da União Europeia? O chamado appel d'offres, o apelo para oferta, ou seja, que é, digamos, uma chamada onde o administrador ele tem, digamos, a discricionariedade, que não é liberdade, de escolher o produto mais conveniente, de la convenience, ou seja, a conveniência do produto para a administração, né? Então, há dados que são difíceis de você aprisionar num conceito determinado. Por exemplo, na linguagem dos computadores, você fala assim: um computador amigável de manuseio. O que é isso? É um computador mais fácil de ser manuseado, de indicações mais ou menos intuitivas, né? E, evidentemente, que você tem computadores de manejo mais complexo, mas a pergunta é a seguinte: será que ele daria o mesmo efeito nas nossas escolas, onde os professores não estão bem treinados, etc., se eu tivesse um computador ultra super sofisticado, além das necessidades dessa escola? Às vezes o mais é menos, né? Então, alguém, na verdade, vai abandonar aquilo porque está acima da perspectiva. Então, eu estou tentando dizer que o conceito de menor preço, ele na verdade, um conceito indeterminado, porque tudo é relativo às circunstâncias do lugar, não é? Um menor preço para uma situação é a proposta mais vantajosa para aquela situação, né? Então, é preciso que a gente veja o menor preço. E por que todo mundo busca o menor preço ainda? Porque eu estou salvo, ninguém vai me perseguir, ninguém vai me questionar se eu, na verdade, seguir o menor preço. Se eu seguir outro critério, eu vou, na verdade, ser repreendido, ou vou ter que dar explicações. Para o menor preço não precisa justificar nada, menor preço, acabou o assunto. Então, vejam que quando eu torno indeterminado esse conceito de menor preço, eu, na verdade, vou buscar uma solução mais aprofundada. Percebem que a indeterminação leva ao aprofundamento da norma jurídica? É porque é isso que eu queria, na verdade, mostrar a vocês. O conceito indeterminado chama ou busca uma profundidade maior. Vejam, por exemplo, legalidade é um conceito que se aproxima muito mais da determinação do que eficiência. É mais fácil você falar de legalidade do que de eficiência. Mas a grande pergunta é a seguinte:
Será que a legalidade resolve? Eu digo que a legalidade é o momento primitivo da organização jurídica. Ele é, digamos, a base da segurança. Olha, não destrua minha casa, não faça... me deixe viver, me deixe ir e vir. E tanto que os governos, a ideia originária de Estado era a ideia do Estado-segurança, né? Do Estado-segurança em sentido próprio, né? De que o homem pudesse ser contido. E as grandes garantias constitucionais no mundo são garantias contra o Estado. O Estado não me prende, o Estado não me tributa exageradamente, o Estado não me confisca a minha propriedade, o Estado não me impede a minha liberdade de expressão, o Estado não, o Estado não, o Estado não. Vejam que eu, ao invés de buscar a proteção ao Estado, no modelo de constitucionalismo segurança e não de constitucionalismo eficiência, eu busco me proteger contra o Estado, ao invés de chamar o meu Estado como parceiro, quer dizer, um Estado a meu serviço. Veja por quê? Porque a indeterminação que está altamente presente no conceito da eficiência, não é? E vamos, de novo, ressaltar que a eficiência não é eficiência econômica, a eficiência jurídica visa toda uma plataforma social, visa toda uma coisa, não se pode dizer que a Universidade Federal busque lucro, mas ela busca pesquisa, ela busca formação de conhecimento, porque, gente, o que vai diferenciar a gente das universidades particulares é de que aqui a gente tem um compromisso com a pesquisa, aqui a gente tem um compromisso com a demanda. 95% da pesquisa produzida no Brasil vem das universidades públicas, dos centros de conhecimentos públicos, não é? E por quê? Porque a particular ela está interessada na mensalidade. Claro que há muitas que têm, sobretudo as filantrópicas, na verdade, têm uma preocupação maior com essa questão. Mas, digamos, aquelas tipicamente empresariais querem dar um diploma, querem ter um mínimo de conceito para angariar alunos e daí por diante, não é? Então, nós temos, na verdade, a perspectiva de trabalhar os conceitos indeterminados. Por exemplo, a eficiência na administração é, para mim, um conceito indeterminado riquíssimo. Como é que alguém é eficiente? Quando ele tem a possibilidade, já chego, Gabriel, quando ele tem a possibilidade de desenvolver um método que seja adequado, que seja necessário e que tenha uma relação custo-benefício propícia, que tenha uma relação custo-benefício propícia. O estudo da eficiência exige uma medida de fatoração. O que é a fatoração? Medir os fatores propícios e os fatores adversos, né? Ou seja, é bem diferente dizer eu cumpro a lei. Bom, a lei diz isso, eu faço isso às cegas, eu faço isso sem um motivo. E como os romanos diziam, sic voluerunt priores, assim quiseram os antepassados. E está tudo justificado, né? Quer dizer, está tudo, na verdade, justificado. Então, hoje você precisa dizer por que aquela estrada terá que passar do ponto A ao B e não do B ao C. Qual é a melhor perspectiva do investimento público? Como é que nós tomamos as decisões trágicas? O que são, na verdade, dada a insuficiência de recursos, onde aplicar? Essas questões todas são resolvidas pela eficiência, mas elas são questões fundamentais. Quando eu tenho que decidir se faremos o esgoto ou a praça pública, quando eu tenho que decidir se faço o posto de saúde ou do hospital, quando eu tenho que decidir se pavimento essa rua ou aquela outra, quando eu tenho que decidir onde fazer a escola,
Será que, por exemplo, o bairro da Graça precisa tanto de escola de ensino fundamental como o bairro de Mussurunga? Eu não sei, mas isso hoje pode ser medido, né? Pela demanda de alunos, por quantos alunos estão na Graça sem escola, quantos alunos estão em Mussurunga sem escola, quantos alunos estão no Rio Vermelho com escola, quantos alunos estão em Piripiri sem escola. Em suma, o grau de eficiência, olha, eu tenho comigo a legalidade, aí a lei me permite fazer escolas, eu tenho aqui um orçamento da escola. Sim, meu amiguinho, a lei que lhe permite fazer escola não lhe liberou de fazê-las eficientemente. Gabriel, vamos ouvi-lo, Gabriel. Professor, me ouve? Me ouço, sim. Pronto. O senhor estava falando dessa questão como é que diz? Me fugiu agora o termo. Do conceito indeterminado. E aí, o senhor Agnes perguntou a questão da nova lei de licitações, que ela estabelece algumas modificações, inclusive adequando essa questão do conceito determinado para as contratações e locações de imóveis pela administração pública. Aí me surgiu uma dúvida que, por exemplo, houve uma modificação na questão da locação de imóveis da administração pública, que agora eles adotaram um critério de singularidade, na verdade, de inexigibilidade de licitação, ou seja, não há uma necessidade para se fazer uma licitação para a locação de um imóvel para a administração pública. Só que aí eles colocaram como critério a questão da singularidade do imóvel. Ou seja, o gestor ele ficaria livre para dizer se o imóvel é singular para determinada administração ou serviço que ele possa fazer. E aí vem a dúvida, como é que ficaria um julgamento, por exemplo, se contestarem um aluguel a partir desse critério utilizado pelo gestor, nessa margem de prognose que ele utilizou, e aí como é que ficaria essa compatibilização entre a margem de esse critério que o gestor utilizou na alocação de um imóvel? Bom, pode-se contestar que esse imóvel ele não atinge o interesse público por ser muito caro, e esse gestor ele poderia utilizar esse imóvel, ou esse dinheiro na alocação desse imóvel para outras necessidades públicas da população, e aí ele coloca um valor muito alto na contratação de um imóvel. Aí acho que é uma dúvida que eu não sei se me fiz entender, mas como é que, objetivamente, a gente pode julgar, justificar o preço pago pelo imóvel? Excelente pergunta, excelente indagação. Realmente, a nova lei de licitações brasileira já faz o que nos Estados Unidos é frequente, porque também temos uma cultura. Porque sabem o que é que. Eu vou dizer uma coisa que vocês não podem escrever nem dizer que eu disse, mas a lei de licitações está melhorando. Pressupunha que todos os particulares eram bandidos querendo lesar o Estado. E aí ela, na verdade, acha que os agentes também que julgam as licitações são bandidos que querem lesar o Estado. Ela vive com medo, é uma lei medrosa. Vocês já viram isso? Quer dizer, eu ser psicólogo de lei, dizer que é uma lei insegura e medrosa. Então, foi Gabriel, não é, Gabriel, que foi. Gabriel que levantou essa questão, a questão dos imóveis e da singularidade. Veja, Gabriel, é boa a hora em que a lei muda o critério para singularidade. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: eu não posso dizer eu quero um imóvel mesmo de tantos metros quadrados e eu vou fazer, na verdade, e vamos ver qual é o melhor preço. Imaginem que eu queira um abrigo para idosos, que eu queira trabalhar com idosos. Não é razoável que dê preferência a um imóvel que não tenha escadas, que, na verdade, não exija grande esforço físico. Então, que mesmo que tenha um preço algo diferenciado, mas aí eu vou chegar nessa questão, mesmo que ela tenha um preço diferenciado,
mas ela não tem escadas, ela tem mais espaço, ela tem mais claridade, luminosidade, ela tem outros atributos que devem ser justificados e que a tornam absolutamente singular. Então, em dados momentos, por exemplo, eu posso precisar de um imóvel destinado à guarda de medicamentos. Então, um imóvel destinado à guarda de medicamentos deve estar num lugar arejado, num lugar de acesso próximo às unidades onde ele vai servir. Se ele fornece medicamentos, perdão, para hospitais, é razoável que ele esteja próximo de um hospital. Agora, você não está dispensado de uma pesquisa de compatibilidade de preço. É isso que, na verdade, a gente sempre diz. Quando a licitação é inexigível por singularidade, isso não é uma carta, um cheque em branco, para que eu, na verdade, possa contratar qualquer imóvel por qualquer preço. Primeiro, eu tenho que reconhecer o singular para essas adaptações. Se eu tenho cadeirantes, é razoável que eu prefira um imóvel sem escadas. Mas, mesmo assim, dentre os imóveis sem escadas, aquele preço está compatível, não se dispensa a busca da compatibilidade do preço. Aquele preço está dentro do mercado, aquele preço está, digamos, aceitável. Um particular alugaria também esse valor, porque, digamos, eu não posso erigir a inexigibilidade como passaporte que me garanta a precificação ilógica ou a precificação absurda. Eu digo, por exemplo, que os prefeitos, boa parte, ou um número expressivo, é devoto de São João, porque adoram fazer festas juninas contratando atores com cachês lá em cima, a pretexto de que é impossível fazer essa licitação com cantores, com artistas, basta que eles sejam consagrados pela opinião pública ou pela crítica, não é? Então, e ele pode cobrar 100 mil e fazer a rachadinha com o prefeito, dando 50 mil, 30 mil, 40 mil, etc., 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 já que você não tem esse tipo de coisa. Então, muito cuidado, porque a pesquisa mercadológica não está excluída da inexigibilidade. A licitação é que é inexigível, não a compatibilidade de preços. É óbvio que você não vai dizer, olha, eu tenho uma casa de 4 quartos, eu peço 20, e você também tem uma casa de 4 quartos e pede 25. Sim, eu pago os 25 para essa casa, porque ela atende às especificidades da minha demanda. Porque eu tenho que, na verdade, ter, por exemplo, é razoável que, no meu caso, que eu tenho falado do abrigo de idosos, que eu quero uma rua mais tranquila. Eu não preciso necessariamente ter um bairro nobre. Eu prefiro até ter uma área maior num espaço, considerando que os idosos não se locomovem tanto, num espaço mais suburbano até, mas com uma área de boa qualidade. Então, é preciso perceber-se a insuficiência do modelo legislativo, e isso as pessoas não têm coragem de falar, e aí digamos, a insuficiência do modelo legislativo como hipótese abstrata de criação para resolver a concreção dos fatos. E aí os conceitos indeterminados, eles estão exatamente para aproximar os céus da terra. Ou seja, bem-vindo a uma dose de realidade. Nem sempre, como diria Eros Graus, a vida presta contas a Kelsen. Ou seja, eu não preciso, na verdade, me amoldar. E para resolver essa questão dessas intrigas entre os fatos e os códigos, Savigny dizia da revolta dos fatos contra os códigos, né? Revolta dos fatos contra os códigos. E isso começa a ser superado pelos conceitos indeterminados, porque eles têm uma plasticidade. Quer dizer, veja para mim, um conceito-chave hoje de uma sociedade contemporânea é a eficiência.
E que conceito mais plástico, mais elástico eu posso ter do que a própria eficiência, não é? Então, a eficiência não é uma fórmula perfeita. Olha, podem ser dadas aulas online, mas, por exemplo, eu imagino que lá na medicina, para só dar um exemplo, um médico não vai poder se formar sem participar de uma cirurgia, etc., ou dentro dessa situação, participar ao vivo e em cores, né? De uma determinada prática. Como, aliás, o curso de Direito deveria ter um conteúdo prático de maior quilate, né? Quando a gente fala em prática jurídica, digamos, um processo de segunda classe, né? Um processo civil de segunda classe, um processo penal de segunda classe. Tanto que os professores, quando entram na prática jurídica, querem migrar para ensinar processo. O grande sonho promocional de um professor de prática, com as exceções postas, é migrar para um cunho de processo. Quando, na verdade, o estudo de casos, por exemplo, que não se pratica, ele é efetivamente fundamental para a compreensão de determinadas situações. Por exemplo, na França, utiliza-se à larga um conceito chamado erro manifesto. Vejam, não basta erro. Erro manifesto é um erro qualificado. Isso para quê? Para proteger-se a administração de erros aceitáveis, de erros próprios de quem, na verdade, administra, de erros próprios de quem administra. Agora, o erro manifesto, esse pode ser revisto pelo judiciário. Esse é o modelo francês, né? De que você revê os atos da administração, não se substituindo a ela, mas quando esses atos incidam em erro manifesto. E como é que nós vamos preencher o conceito de erros manifestos? Nós vamos preencher esse conceito à luz dos casos. Você só pode compreender o que é erro manifesto quando você estudar inúmeros casos e disser aqui há um erro manifesto, acolá há um erro, mas não é um erro manifesto, é um erro possível, porque nós não podemos também pedir à administração que não erre, só não erra quem não faz, né? Só não erra quem não faz. Então, se a administração faz, ela vai errar. A questão é saber, dizem os franceses, a partir de Horiot, se efetivamente eu sair dos parâmetros razoáveis de erro. Porque, vejam bem, é mais ou menos como o sistema de meteorologia. Eles fazem previsão do tempo, né? Eles fazem previsão do tempo. E com todo o charme daquelas mocinhas que ficam, na verdade, fazendo isso, elas cometem erros, né? Vai chover, acertam, sim, acertam em boa parte, mas não quer dizer que você tem que usar o guarda-chuva necessariamente porque vai chover, né? Eu, por exemplo, não uso de jeito nenhum, não me habituei a usar, porque quando usei perdi todos, então já não uso o guarda-chuva. Mas a meteorologia comete erros, mas daí a cometer erros manifestos a um grau, quer dizer, um erro que transcende a qualquer microscópio, que transcende a qualquer visão que não seja a olho nu, que transcende a qualquer observação não muito acurada, não muito percebida. Por exemplo, eu defendi um município que foi acusado de admitir uma empresa e de contratá-la para o transporte urbano, e depois se disse que o balanço dela estava fraudado, e alguém entrou com a ação civil pública, etc., etc. E o juiz nomeou uma perícia, e o perito pediu uma auditoria, e 2 anos depois eles concluíram que havia um erro no aporte
de verba de provisão para devedores, com alguma coisa de que já não eram devedores, que eram dívidas líquidas e certas. Então, eles reconheceram, sim, que houve um erro no balanço, mas o que é que o juiz disse? Olha, vamos até desfazer, mas não responsabilizar o prefeito, não há um erro manifesto. Então, o erro manifesto é aquele que, prima facie, se mostra captável pelo homo médius, pelo homem médio, por aquele que tem uma acuidade. E aí, mais uma vez, voltamos a um conceito indeterminado. O que é uma acuidade média? Não é? A acuidade média é aquela que todos nós compreendemos sem maiores esforços laboratoriais, né? Que nós não precisamos nos debater com esforços ambulatoriais. É interessante uma frase que eu adoro do Isaac Newton, né? Isaac Newton, além do físico e etc., e há uma lenda de que foi a maçã que lhe caiu na cabeça, que fez com que ele pensasse na gravidade, né? A maçã é um grande símbolo, né? Desde o Adão e Eva, né? Que era o fruto ou furto. Eu não sei se Eva furtou o fruto, né? Que é só uma troca de letras mesmo, né? Mas a primeira maçã é a maçã de Eva, né? A segunda é de Isaac Newton, e a terceira é de Steve Jobs, né? A Apple, né? E Isaac Newton apostou na Bolsa de Valores naquela época, 1700 e alguma coisa, e perdeu muito dinheiro na Bolsa. Ele disse, eu consigo prever o movimento das estrelas, mas não a cabeça dos homens. Essa é uma frase de Isaac Newton, decepcionado com os investimentos dele na Bolsa, né? E disse, eu consigo prever o movimento das estrelas, mas não a cabeça dos homens, né? Então, nossa, agora, eu não posso fazer uma imaginação livre no direito, senão ele perde qualquer significado. Ele perde qualquer significado. Os conceitos indeterminados, por exemplo, há pessoas que claramente não têm idoneidade. Há outras onde você pode ter algum grau de dúvida, mas há momentos em que a administração comete um erro manifesto. Eu adoro os estádios de futebol, não porque goste deles, mas para dizer que, para mim, foi um erro manifesto. Foi um erro manifesto. Vamos ter a humildade de... A minha aguinha eu vou tomar. Está aqui, ó, na garrafa térmica, protegidinha para ficar gelada. Mata vocês de inveja. Se eu pudesse, compartilharia, né? Mas isso ainda não dá. Por enquanto, ainda não podemos compartilhar, né? Nem a água, nem o pão. Aliás, eu adoro a palavra companheiro, aquele que compartilha do pão, cumpanis, né? Então, cumpanis é aquele que divide o pão. E aí, eu, na verdade, ia dizendo, há momentos em que é possível, alguma coisa é previsível, e o prognóstico de uma administração há de ser vista, e aí é onde eu volto a dizer, com um elemento auxiliar fundamental no direito. Anotem isso, que vocês não vão compreender isso agora. Mas, olha, eu já estou começando nessa altura da vida. Eu, aliás, quase me recuso a me vacinar, porque eles diziam idosos de não sei quem. Eu digo, idoso? Eu não. Se botasse jovem, estou brincando, eu fui me vacinar, já tomei a primeira dose. Só eu não gostei da ideia de idosos de mais de 60 anos, e aí eu disse, aí não, peraí, bote jovens de mais de 60 anos, que aí eu vou, né? Então, eu estou estudando estatística. Por quê? Porque a previsibilidade, juízos de prognose, podem ser feitos com a tendência de que alguma coisa aconteça, não é?
Quer dizer, se isso vem acontecendo, se eu tenho um dado com 6 faces, né? A chance de cair um ás é de 1 para 6, né? A chance de cair um duque é de 1 para 6, né? A chance de cair um... Em suma, quer dizer, essa combinação probabilística, o exame de análise combinatória, vão me dar a perspectiva de como atuar. Então, vejam, a chamada margem de liberdade vai se transformando em espectro de ignorância. A minha margem de liberdade, eu prefiro chamá-la, com todo o risco de ser tido por um iconoclasta, de derrubador de ícones, eu prefiro chamar de espectro de ignorância do que margem de liberdade. Porque toda vez que eu posso dizer que A é filho de B com base no ácido desoxirribonucleico, é porque eu não tenho intimidade, vocês que têm podem chamar de DNA, tá? Como eu mal sei o nome dele, mas eu sei que o DNA, o ácido desoxirribonucleico, nome bonito, também é mais bonito, né? Eu que quero praticar reverência a ele, ele revela se A é filho de B, com 99,999999 em uma dízima dessa linha. Então, essa aspas, liberdade que o juiz tinha de dizer se A era filho de B pela compatibilidade hematológica, filhos de pais tipo O devem ser O, mas não quer dizer que seja daquele mesmo pai, podem ser de outros. Já o DNA vai revelar esse tipo de coisa. E aí eu vou fazer um exame futurológico, né? Futurológico, né? Eu não sei qual é o método das cartomantes, mas e às vezes até para entender o Supremo é preciso ser uma delas, né? Não consultem juristas, às vezes consultem cartomantes para entender como é que o Supremo vai dizer qual vai ser o jogo de cartas. Quem entender de tarô, por favor, me ensine para eu poder interpretar o Supremo em determinadas situações. Mas eu tenho um grau de previsibilidade a partir do que não se rompe o que já foi sem que algo mude, né? Sem que algo efetivamente mude, até porque essa previsibilidade também se radica na segurança. Quer dizer, se tudo acontece assim, isso é absolutamente segurança, digamos, é o padrão de normalidade, né? E aí, estatisticamente, a gente fala de desvio padrão, né? Quer dizer que você tem que considerar esse tipo de situação. Então, Manuela fala aqui em binômio adequação e necessidade, sim, quer dizer, e o prognóstico que eu vou fazer é resultado do diagnóstico que eu faço. Então, já hoje, não podemos pensar direito sem fazer diagnóstico e, a partir daí, construir um prognóstico. Daí por que, gente, pelo amor de Deus, apliquem sim, se forem fazer exame de OAB, a teoria da motivação, dos motivos determinantes, mas eu sei motivar tudo. Motivação é a coisa mais fácil que tem. Conta-se, e eu suponho que seja lenda, que Assis Chateaubriand, um dos magos da comunicação no Brasil, que montou alguma época mais poderosa do que a Rede Globo hoje, as emissoras e diários associados, né, que tinham um império das comunicações, dizem que começou a sua carreira pedindo um emprego de repórter no jornal. E disseram a ele, faça então uma reportagem sobre Jesus Cristo. E ele disse, contra ou a favor? E aí o editor-chefe disse, o senhor está contratado, não precisa mais escrever nada. Porque nós podemos motivar tudo. Um hospital é necessário? É necessaríssimo, é importante ter mais um hospital? Claro, mas um hospital é indesejável pelos recursos que consome, quando, na verdade, você poderia, não vai ter quem opere, não vai ter quem equipamentos, não vai ter como conserve, etc., etc.
Será que, na verdade, um posto básico de saúde não seria mais importante? Isso aí já é juízo de ponderação. Vejam, aprendam a motivação para a OAB e aprendam a ponderação para a inteligência de vocês. O ato administrativo tem que decorrer de um processo de ponderação, onde eu verifico o que, na verdade, está em nosso favor e o que, na verdade, está do lado contrário, porque toda lei, eu não disse quase todas, eu disse toda lei tem efeitos colaterais, iguais aos remédios. Eu aprendi lá com o pessoal da farmacologia, né? Os estudantes de farmácia dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, toda lei, ela, na verdade, tira a minha liberdade. Vocês já notaram que é isso? Toda lei, ela tira a minha liberdade. É a norma mais simples, que diz que essa aula acontece às 11h30, com atraso de Celso às 11h45, né? Ela limita a minha liberdade, né? Olha, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar vendo um filme, eu queria estar passeando, só não pode sair de casa, hein? Tá? Por favor, não saiam de casa, a não ser que seja necessário, porque se nós não sairmos de casa, nós permitiremos aqueles que precisem sair e reduziremos o contágio. Nós estamos numa guerra, gente, nós estamos numa guerra. Isso é um conceito básico. Não é uma guerra tradicional, mas tão ou mais mortífera do que as guerras tradicionais. Então, só para concluir, porque vocês não têm nada a ver com o meu atraso, eu disse eu vou descontar, mas não faz sentido, né? Já estamos com 10 minutos além do tempo, né? Então, que reduz meu déficit em 5. Eu não sou tão de medir essas coisas, não. Motivar é sempre fácil. Até o delinquente, ele diz, se eu não matasse, o outro mataria. Não, se eu não traficasse a droga, o outro seria o traficante. Eu, pelo menos, mantenho um orfanato para aliviar a consciência dele. Ele diz, e o dinheiro que eu uso no tráfico, eu beneficio aqui essa comunidade toda. Podia aparecer alguém que traficasse e não motivasse. Alguém vai traficar porque tem demanda para consumo dos produtos traficados. Então, eu vou conseguir motivar qualquer coisa. A questão é saber ponderar quais são os custos e quais são os benefícios. Qual é, na verdade, o aspecto negativo? Qual é a colateralidade de efeitos? Ela tem efeitos colaterais mais negativos? Aqui está, na pandemia, um exemplo grande. É o lockdown. Produz efeitos? Sim. Qual é o custo-benefício do lockdown em determinada região? Lockdown no Brasil inteiro? Talvez não, mas lockdown regional em determinadas situações? Com certeza sim. Não é? Porque, então, essa medição de efeitos colaterais, ninguém me pode dizer que lockdown é bom ou ruim. Lockdown tem efeitos negativos, econômicos gravíssimos, de vida também, não é? E precisa ser ponderado com muito cuidado, com muito rigor. Gente, ponderação é uma coisa tão séria que eu não sei por que não é ensinada na faculdade de Direito. Se eu pudesse, botaria um curso de ponderação. Não é? Como, na verdade, as decisões que resultam de ponderação, de efeito custo-benefício, são as decisões mais adequadas, mais propícias, porque eu sempre vou poder motivar, eu sempre vou arranjar algum motivo. É o que eu digo, se um apartamento é escuro, só mostre ele durante a noite, porque ninguém vai perceber mesmo, né? Então, eu vou, na verdade, ter uma motivação. Agora, quando eu pondero, eu sei que alguma coisa eu perco e alguma coisa eu ganho. E aí nós entramos no momento mágico das decisões trágicas. No momento mágico das decisões trágicas, quem primeiro fala em decisões trágicas é Aristóteles. Não é? Olha, vamos pegar o navio e vamos jogar primeiro as cargas perecíveis. Ninguém quer jogar primeiro as cargas.
e depois, na concepção da época, lamentavelmente, as pessoas escravizadas, e depois os homens livres, e depois as mulheres, mas salvar o navio era fundamental, né? Então, claro que há decisões que sequer são trágicas. O exemplo mais típico que eu gosto é de Amartya Sen, um filósofo indiano que fala da gaita achada por 3 alunos. E um diz, eu devo ser o dono da gaita porque fui eu quem a achou. E o outro diz, eu devo ser o dono da gaita porque sou eu quem sabe tocar gaita. E o terceiro diz, eu devo ser o dono da gaita porque só eu não tenho condições de comprar uma gaita. E aí o diretor da escola há que decidir por uma dessas 3 argumentos, todos eles ponderáveis, qual deles deve prevalecer? Deixar a gaita com o que jamais poderá ter uma, deixar a gaita com o que encontrou a gaita, deixar a gaita com aquele que é o único a saber tocar uma gaita, né? E assim segue a vida, assim segue o direito. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a vocês pela atenção e pela paciência de sempre. Tá? Obrigado a você, Manuela. Obrigado, professor. Bom fim de Obrigado, semana. professor. Obrigado a vocês, hein? Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde, hein? Um abraço grande. Bom dia, professor. Muito obrigado. Abraço, obrigado. Nada, obrigado a vocês, gente. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Idem para vocês todos.